Ao longo dos séculos, a Igreja se relacionou com distintos personagens muito poderosos. Nella storia del cristianesimo ci sono molte pagine oscure. Os profetas precisavam da parte política para que suas profecias se cumprissem. A igreja teve um papel muito decisivo na repressão, perseguição, tortura, assassinato e morte de militantes católicos que a incomodavam. Se fossi Papa, non farei accordi con Hitler ou com Mussolini. Qual foi o papel da Santa Sé durante o Holocausto judeu? Se você não se converter, você morre. Teve um papel fundamental na fuga dos nazistas. Foi chamado de Papa de Hitler. Molti ebrei sono stati salvati, nascosti in Vaticano, nei conventi. Por que motivo a Igreja se envolveu num dos maiores escândalos econômicos da história? Dentro do mundo eclesiástico existem verdadeiros grupos mafiosos. Lo IOR era la cloaca della corruzione e della immoralità all'interno della città del Vaticano. A forma da cruz é a forma da espada. Jesus deixou muito claro que a espada não era o melhor jeito. Como evitar as relações perigosas? Ao longo de sua história, a Igreja manteve vínculos políticos e econômicos com diferentes líderes do mundo. O que aconteceu quando os governantes provocaram os acontecimentos mais sangrentos da história? Nella storia del cristianesimo ci sono molte pagine oscure. Pensiamo al fenomeno dell'Inquisizione, pensiamo al fenomeno dell'antisemitismo, pensiamo alle guerre di religione. Pensiamo anche, in tempi recenti, all'appoggio che molti vescovi hanno dato ai regimi dittatoriali. No ano de 1922, o italiano Benito Mussolini assumiu o cargo de primeiro-ministro e permaneceu no poder durante 20 anos. Que lugar a Igreja deu a ele em seu projeto político? Qual foi a relação que ele estabeleceu com o Papa Pio XI? Será que Mussolini era um homem de fé? Ele não era muito praticante, porque ele vinha do socialismo e ele fundou um jornal. Era socialista. Esse jornal, na época, tinha uma militância socialista importante. Mas depois ele percebeu que a igreja era um elemento central na Itália. E sem ela não seria possível e não poderia governar. Por que Mussolini precisou ficar perto da Igreja Católica? Quais benefícios trouxe o Tratado de Latrão? Vaticano é o nome de uma das 7 colinas tradicionais de Roma. O Estado do Vaticano nasceu em 1929 no Tratado do Papa Pio XI com o regime de Mussolini. Obviamente, a aliança entre o religioso e o político é o que permite que se realize tudo o que os hierarcas das religiões e das igrejas dizem. E por isso é uma aliança inevitável. Houve uma indenização econômica muito importante. Em troca dessa indenização, a igreja deu a Mussolini o apoio político. A igreja não podia opinar na política. E também lhe deu o patronato. Ou seja, a igreja apresentava a Mussolini alguns candidatos episcopais e Mussolini podia escolher quem seria o bispo de cada uma das regiões da Itália e, claro, também de Roma. Questo che mi scandalizza è tuttavia spesso comprensibile con la prudenza umana che cerca di evitare scontri troppo duri con i regimi politici esistenti. Se fossi Papa non farei accordi con Hitler o con Mussolini, per esempio, ma tuttavia non mi sento di condannarli così duramente perché ci sono delle circostanze che limitano la colpevolezza di questa loro scelta. Quais foram as consequências do Tratado de Latrão? A consequência foi que Mussolini ganhou um apoio muito poderoso. Era uma questão muito poderosa sobre o poder terreno e o poder espiritual da igreja. Ninguém o incomodaria e ninguém o questionaria. A igreja foi uma parte importante do esquema de poder do fascismo.
O regime fascista foi um regime muito importante, porque foi o grande mestre de Hitler. Por que muitos historiadores atribuem à Igreja Católica a origem do antissemitismo? Do ponto de vista cristão, segundo o Novo Testamento, os judeus eram deicidas, eram assassinos de Deus. As igrejas cristãs, todas elas, levaram o ódio aos judeus a todos os cantos da terra. Inclusive a lugares onde não existiam judeus. Ao longo de toda a história, as igrejas falavam, principalmente na Páscoa, que Deus é amor. Deus encarnou no seu Filho, Jesus, que foi crucificado. E também que os judeus mataram Jesus. Não é preciso ser psicólogo para entender que esse tipo de educação levará ao ódio aos judeus. Hitler era católico. Hitler foi acólito e coroinha. Hitler tentou entrar no seminário. Hitler queria ser um sacerdote católico. Qual foi o vínculo que Adolf Hitler teve com a religião católica e com as pessoas influentes da igreja? Hitler, do mesmo jeito que aconteceu com todos os poderosos, tinha bons vínculos com alguns católicos e tinha bons vínculos com algumas autoridades protestantes porque ele sabia o que lhe convinha. Mas sempre tem pessoas dispostas a fazer o pior, mesmo em nome da religião. No ano de 1939, morreu o Papa Pio XI e seu lugar foi ocupado por Pio XII. Qual foi o papel que a igreja desempenhou durante o nazismo? Qual foi o papel de Pio XII durante o Holocausto? Eu acho que o Papa Pio XII foi um dos piores papas da história. Muitos duvidaram dele. Isso teve a ver com o apoio explícito e com a condescendência muito importante com os regimes fascistas e também nazistas. Será que Pio XII sabia o que acontecia nos campos de concentração nazistas? Havia dois problemas. O primeiro era que a Igreja Católica tinha a estratégia de aceitar as piores condições para poder continuar com seu trabalho pensando a longo prazo. Por esse motivo, se assinou o tratado que praticamente se comprometia, que subordinava a Igreja Católica ao Terceiro Reich. Isso era muito claro. Ele deve ter sabido que tinha campos de concentração e, bom, ele era testemunha das coisas que faziam com o povo judeu. Essas coisas se justificavam dizendo que, se o vínculo com o regime nazista continuasse, isso criaria espaços para poder negociar e salvar e fazer certas coisas que eles não poderiam fazer sem esse apoio nazista se a igreja se colocasse contra. Segundo diferentes pesquisas, muitos hierarcas nazistas fugiram no pior momento. Será que a Santa Sé teve um papel nessa fuga? A igreja teve um papel fundamental na fuga dos nazistas. Isso aconteceu nos anos 1943, 44 e principalmente 45. Os principais hierarcas do nazismo conseguiram fugir com a ajuda da Cruz Vermelha, da CIA, de uma parte da inteligência britânica e principalmente com a ajuda do Vaticano. Ele os escondia, os enviava a Portugal, a Espanha, também a Argentina, ao Brasil, ao Paraguai e ao Chile. E, claro, aos Estados Unidos, mas não se fala muito sobre isso. Havia pessoas que chegaram a países da América do Sul com passaportes do Vaticano. Essas pessoas eram criminosos de guerra nazistas ou pessoas comprometidas com o nazismo, e todas chegavam com passaportes do Vaticano. As pessoas têm que tomar muito cuidado e ser muito transparentes quando existem acordos escritos ou convênios com os governos, porque a história não nos deixa esquecer. E temos que lembrar a experiência do vínculo da Igreja Católica com o nazismo. Le cose che mi scandalizzano di più talvolta nella storia dei papi è il fatto che certi papi sono stati troppo amici di capi di Stato sanguinari. É necessário manter uma certa distância, porque, de alguma forma, uma grande aproximação com os poderes políticos pode provocar a corrupção. Faz com que as tentações
da corrupção se façam presentes. Será que a Igreja podia ter intervindo mais durante o nazismo? Ou ela fez tudo o que podia? O Papa Pio XII chegou a ser chamado de Papa de Hitler porque se percebe que ele não foi suficientemente capaz de enfrentar de uma forma mais rigorosa o nazismo. O Papa, como figura representativa da Igreja Católica, estava em Roma. Roma estava dentro da área controlada pelos alemães. E, obviamente, ele tentou dirigir tudo da forma mais diplomática possível. O Papa Pio XII atualmente está participando de uma espécie de juízo histórico. Tem livros que estão a favor dele, a favor do Papa que defendeu os judeus, do que esteve contra Hitler. Outros livros estão contra. Por se tratar de uma guerra, as istituições não podem ser contra ou a favor. Forse la Chiesa avrebbe potuto fare di più, perché essendo un ente multinazionale così diffuso nel mondo, forse avrebbe potuto esercitare un'autorità più franca contro Hitler, contro il nazismo. Non l'ha fatto. I compromessi che la Chiesa ha fatto con il nazismo, per esempio, anche col fascismo in Italia, sono spiegati, non giustificati ovviamente, ma spiegati com ragione di prudenza. A realidade sempre é imperfeita e perturbadora. É necessário aceitar que houve ambiguidade por parte da Igreja. Eu não questionaria Pio XII por ele ter adotado certos detalhes, certas aberturas ou certos discursos. Não podemos ser tão contundentes no juízo histórico. Será que toda a instituição eclesiástica teve a mesma atitude prudente? Para entender a Igreja Católica, temos que entender que uma coisa é o Papa e outra coisa são as igrejas particulares. Não podemos pensar na Igreja como uma coisa só. Para alguns historiadores, a Igreja utilizou o silêncio como uma já que o fato de denunciar os acontecimentos poderia ter provocado maiores represálias. Se essas coisas se tornassem públicas, podia acontecer, e de fato aconteceu, eles agiriam com mais represálias nos campos de concentração. Avendo da fare con un regime duro come quello di Hitler, avevano ragione di aver paura, per esempio. Existem versões de que muitos sacerdotes alertavam os judeus da chegada dos nazistas e os escondiam em passagens secretas para protegê-los. Durante tutto il periodo nazista, molti ebrei sono stati salvati, nascosti in Vaticano, nei conventi. É verdade que a Igreja poderia ter feito mais, mas eu acredito que não devemos colocar a Igreja em nenhum dos dois extremos. Será que existem fatos concretos que possam mostrar que a Igreja ajudou os perseguidos? A Igreja Católica Polonesa estava contra os nazistas e participou da resistência. Aconteceu essa mesma coisa com outros setores da Igreja Católica. Se si va a Gerusalemme, al cimitero ebraico, alla celebrazione dell'Olocausto, eccetera, ci sono dei giusti cristiani cattolici che hanno aiutato gli ebrei. Eu sempre relembro o testemunho de Maximiliano Kolbe, o franciscano que morreu num campo de concentração. O que Maximiliano Kolbe fez? Quando uma pessoa do campo de concentração fugia, como castigo, 10 homens deveriam morrer. Naquele grupo estava um pai de família. Maximiliano Kolbe pediu ao soldado para tomar o lugar desse homem, porque ele era um homem casado com filhos. O soldado aceitou o pedido e Maximiliano Kolbe tomou o lugar do homem. Il concetto di carità che la Chiesa ha sempre cercato di praticare, che molti ecclesiastici, molti credenti hanno sempre cercato di praticare, ha limitato anche i danni dei compromessi. Distintas vozes se levantam a favor e contra o papel que a Igreja desempenhou durante a Segunda Guerra Mundial.
Mas a igreja não foi só questionada por culpa desses acontecimentos. Quais foram os vínculos da igreja com o poder econômico? Quais relações perigosas colocaram em xeque a estabilidade da Cúria Romana? Como é que as máfias condicionam o trabalho da igreja? Quais foram os vínculos da igreja com o poder econômico? Quais relações perigosas colocaram em xeque a estabilidade da Cúria Romana? Como é que as máfias condicionam o trabalho da igreja? A Santa Sé estabeleceu vínculos políticos complexos ao longo de sua história. Mas o que aconteceu com o poder econômico? Será que a Santa Sé consegue ficar afastada dele? A religião sempre vai influenciar o poder e o poder sempre vai influenciar a religião. Ambos estão ligados. E os profetas sempre precisaram da parte política para fazer com que suas profecias se cumprissem. De que forma a Cúria pode evitar os casos de corrupção que podem acontecer no seu interior? Dentro do mundo eclesiástico existem verdadeiros grupos mafiosos. E esses grupos mafiosos estão ligados com a lavagem de dinheiro e com verdadeiros delinquentes. É preciso entender que, por um lado, existem máfias e, por outro lado, gente decente. Essas pessoas decentes sentem que elas têm um compromisso, um desejo de resgatar a igreja desses mafiosos. No começo do pontificado do Papa João Paulo I, aconteceu um dos escândalos financeiros mais estrondosos da história. È un fatto che la Chiesa abbia avuto interessi enormi sia nel Banco Ambrosiano con Calvi sia nella banca di Sindona e che per fare soldi si sia alleata con personaggi che avevano affari con la mafia. Michele Sindona foi um comerciante que estabeleceu relações com alguns membros do Vaticano. A partir desse momento, ele ficou conhecido como Banqueiro de Deus. Sindona fonda una banca, la Banca Privata Finanziaria, e in questa banca, grazie ai suoi rapporti con il cardinale Montini, che poi diventerà Paolo VI, Papa Paolo VI, riesce a far entrare anche lo IOR, sia pezzi della mafia siciliana, sia pezzi della mafia americana. O que a igreja pode fazer com as pessoas influentes da máfia que estão infiltrados na instituição? Quais foram as consequências quando o Papa resolveu intervir? A realidade é que, diante dos escândalos econômicos, o Papa conseguiu fazer pouca coisa. Se ele tivesse feito mais, provavelmente não estaria mais entre a gente. Há muitas histórias sobre esse tipo de acontecimento. Eu me lembro de Albino Luciani, que tentou fazer isso e só durou 33 dias. Seu nome era João Paulo I, o patriarca de Veneza. Conhece-se muito pouco sobre João Paulo I. Sabemos que ele tentou instaurar essa concepção cristã de se desapegar dos bens materiais. Ele quis vender alguns bens da igreja para ajudar os pobres do mundo e também questionou o instrumento financeiro do Vaticano, que incluía o Banco Ambrosiano, por exemplo. Nesse banco, onde existia uma verdadeira máfia liderada por banqueiros como Roberto Calvi, e era muito próxima de personagens da loja Propaganda 2. Nessa máfia também estava Gladio, que eram todos grupos de direita, que eram uma espécie de subsistência do fascismo da pós-guerra. Papa Luciani diceva che il primo provvedimento che avrebbe preso era quello di mettere ordine nello IOR. Io sono convinto che non glielo potevano permettere perché lo IOR era, come abbiamo visto a distanza di 37 anni, era la cloaca della corruzione e della immoralità all'interno della città del Vaticano. Paul Marcinkus foi o arcebispo encarregado do IOR, o Instituto para Obras de Religião. No final dos anos 60, ele fez negócios junto a Michele Sindona, ex-assessor de Paulo VI, e com Roberto Calvi, presidente do Banco Ambrosiano. Todos foram acusados de se envolver com paraísos fiscais e de ter uma relação muito próxima com a máfia. L'Istituto per le Opere di Religione è la banca del Vaticano che controlla soprattutto, sono 5-6 miliardi di euro di patrimonio finanziario, soprattutto i soldi dei clienti della banca. I clienti sono sacerdoti
congregazioni religiose italiane e di tutto il mondo. E il Papa Luciani, che è andato a supplicare Paolo VI, e Paolo VI lo mandò da Marcinkus, e Marcinkus, tenendolo in piedi, mentre gli rispondeva scrivendo, gli disse: caro cardinale, caro patriarca, qui noi non facciamo beneficenza, qui facciamo affari. Era il presidente dello IOR. Il problema è che lo IOR nel corso dei decenni è finito in tantissimi scandali, perché all'interno dello IOR hanno riciclato denaro i mafiosi, hanno riciclato denaro politici, imprenditori, tutte persone che non avevano alcun diritto, secondo le leggi del Vaticano, di avere i soldi allo IOR. Monsignor Marcinkus, che all'epoca era il capo dello IOR, perché Marcinkus aveva comprato con il Banco Ambrosiano di Calvi, aveva comprato tutte le banche popolari venete, che erano quelle che finanziavano i piccoli imprenditori, le imprese di famiglia, i contadini, i pescatori, che dava dei prestiti basati sulla parola. Eliminando questo circuito, diciamo, di base, creò la premessa per la rovina dell'economia veneta. Incredibilmente, per 20 anni lo IOR è stato in mano a personaggi che per fare affari, diciamo, non rispettavano, se ne fregavano delle parole del Vangelo. A un certo punto questa cavalcata si interrompe quando si scopre che la banca di Sindona ha dei rossi spaventosi. Alguns dos protagonistas desse escândalo morreram de formas que levantaram suspeitas. Michele Sindona foi envenenado. Roberto Calvi foi encontrado morto embaixo de uma ponte na cidade de Londres. La figura di Papa Luciani, Papa Giovanni Paolo I, è da una parte un mistero, dall'altro un errore della storia. Questo Papa, che era abbastanza, come dire, malato, ma era deciso ad intervenire sullo IOR, a mio parere è stato ucciso. È chiaro che quello che in quei 33 giorni Giovanni Paolo I ha detto, ossia di voler fare una trasparenza maggiore sull'Istituto delle Opere di Religione, in cui il dominus assoluto era Marcinkus, ricordiamolo, ha fatto immaginare che qualcuno potesse non amarlo particolarmente. Da questo al fatto che Papa Luciani sia stato ucciso ce ne passa moltissimo. Ad oggi non ci sono prove per dire che ci sia stato un omicidio. É claro que não temos provas. Nós nunca teremos provas. É muito provável que tenha se tratado de um assassinato por sua excessiva preocupação com a justiça. Isso é muito provável. Essas não foram as únicas mortes que existiram na história dessa instituição religiosa. Será que as cruzadas foram uma guerra em nome de Deus? Ou será que foram um enfrentamento de interesses políticos que durou quase 200 anos? No século XI, se iniciaram oficialmente as Cruzadas, um dos episódios bélicos mais cruéis da história da Igreja. O que motivou que milhares de homens morressem em nome de Deus? As Cruzadas foram um movimento muito curioso. Alguns autores disseram que foram 11 cruzadas e outros disseram que foram 13 cruzadas, ou até mais. Esse é um movimento que surgiu com o desejo de salvar Jerusalém do ingresso de alguns grupos árabes a essa região.
Oficialmente começaram com o chamado do Papa Urbano II, em 1905. Esse chamado foi para libertar a Terra Santa, Israel e a Palestina dos turcos seljúcidas que tinham se aproximado da região e que tinham criado um cataclisma em toda a região do corredor sírio-palestino. Depois, esse movimento foi avançando tanto que se criou a ideia de que se uma pessoa não participasse da cruzada, não poderia se salvar tão facilmente. Essas expedições mudaram a vida cotidiana dos homens e mulheres da época. Teve outro surgimento que nasceu graças às cruzadas e foi o surgimento dos hospitais. Muitas pessoas não conseguiam continuar. Tinham que lutar contra outros grupos que encontravam. Por isso, vários grupos de mulheres emprestavam suas casas. Também surgiram as pousadas, como os hotéis para as pessoas descansarem quando precisassem. Não podemos achar que todas as cruzadas foram iguais. Se foram cruéis, foram guerras. Nas guerras se luta com armas e se mata pessoas. Uma das coisas mais impactantes das cruzadas foi a destruição das comunidades judias do reino com passagem das cruzadas. E as histórias são cruéis. Existem crônicas judias do século XI e XII, nos quais se narra que os judeus eram trancados em sinagogas e tacavam fogo neles. Ou que eles eram mortos, um de cada vez, com uma espada diante de suas famílias. E também na Palestina, os cruzados chegaram, então começaram uma guerra com os muçulmanos e os mataram como se mata numa guerra. Isto foi errado e foi muito cruel e depois criticam os muçulmanos. Como eram os homens que participavam das cruzadas? Por que decidiram entregar suas vidas numa guerra santa? Os homens que participaram das cruzadas e que chegaram vivos não tinham sido bons cristãos. Era melhor quando eles morriam nas cruzadas, porque eles tinham mais reconhecimento por parte da igreja e de Deus. Tem pessoas que falam que existiram cruzadas de crianças, onde as crianças eram obrigadas a fazer as mesmas coisas que esses homens faziam. Será que a fé incentivou uma das guerras mais escuras, sangrentas e longas da história da igreja? Será que a Guerra Santa foi uma cruzada política? Eles conseguiram conquistar Jerusalém. Apareceu o reino de Jerusalém, que é um reino cruzado, que tem um limite de duração. Depois foram expulsos e se transformaram em interlocutores da realidade cristã do Oriente, sem pretensão com os muçulmanos, até serem eliminados. Muitas vezes, as cruzadas foram interpretadas como uma marca de expansão da Europa feudal a outros territórios. Não estavam muito vinculadas a um fenômeno religioso como a recuperação da Terra Santa. Isto é, se você não se converter, você morre. Podemos dizer num nível metafórico e não metafórico que a forma da cruz é a forma da espada. E dessa forma, o cristianismo foi levado a todos os cantos do mundo. É muito importante lembrar que não foram guerras de religiões, foram guerras políticas. Mesmo que as cruzadas tivessem motivações religiosas. Apesar disso, essa guerra teve motivos políticos e de equilíbrio de poder, de ver quais eram as maiores potências no Mediterrâneo. Jesus foi muito claro quando disse que a espada não era forma de incentivar a religião. Ele mesmo morreu e deixou que o matassem. Então não pode existir uma razão religiosa cristã para fazer uma guerra. A Igreja Católica se manifesta contra as guerras e é a favor de dar amor. Porém, constantemente deve enfrentar críticas por seu papel e sobre sua falta de ação diante de grandes tragédias. A América Latina sofreu uma das ditaduras mais cruéis da história. Será que a instituição podia ter feito algo? Qual foi o papel do Papa Francisco durante a ditadura na Argentina? Nesse último século, a América Latina entrou num dos períodos mais obscuros de sua história. Como foi que a Igreja agiu diante dos acontecimentos violentos daquela época? Qual foi o papel de Jorge Bergoglio durante a ditadura argentina?
É importante lembrar que o continente da América Latina, é um terreno muito fértil para a alegria, mas também para as paixões. Esse continente já sofreu com a guerra, já sofreu com a fome, já sofreu ditaduras, já sofreu o golpe de um grande número de elites que são as principais proprietárias das terras. É um lugar onde existe muita injustiça social pela região. Na década dos anos 70, surgiu a Bíblia Latino-Americana. É uma interpretação latino-americana muito revolucionária, muito progressista do texto bíblico. Basicamente, o Novo Testamento e as cartas falam que o cristão tem que se comprometer completamente de todas as formas. E isto, evidentemente, inclui a luta armada. E é para mudar a realidade. E durante muito tempo, essa Bíblia foi proibida pelas ditaduras latino-americanas, especialmente pela Argentina. Qual foi o lugar que a Igreja Católica ocupou diante dos acontecimentos vividos na Argentina? Qual foi seu papel diante do desaparecimento de pessoas? Será que a instituição fazia parte do Estado? Temos que lembrar que em alguns países como a Argentina, a igreja não é algo anexado ao Estado, é parte do Estado. O artigo 2 da nossa Constituição diz o seguinte: o Estado argentino apoia o culto católico. A palavra apoiar é polissêmica, tem vários significados. Isso quer dizer que a Argentina adota o catolicismo como religião oficial e que apoia economicamente essa religião. E por isso ela faz parte do Estado. Por isso as ações do Estado são apoiadas pela igreja e promovidas pela igreja. Então por isso a igreja teve um papel muito decisivo na repressão, perseguição, tortura, assassinato e morte de militantes católicos que a incomodavam. No dia 13 de março de 2013, quando o cardeal Bergoglio se tornou o Papa Francisco, houve diversas reações em seu próprio país. Algumas pessoas acreditavam que ele tinha sido cúmplice da ditadura militar. Nell'Argentina, per esempio, Bergoglio faceva parte di una minoranza di vescovi che aiutavano i perseguitati politici, ma molti vescovi silenziosamente hanno appoggiato la dittatura in Argentina. Pochissimi sono stati apertamente contrari. Depois de um tempo, esses boatos se acalmaram. Inclusive, a figura de Francisco foi reconhecida como um dos poucos que ajudaram os perseguidos políticos. Porém, isso não incluía toda a igreja argentina. Reconheceu-se publicamente sua participação na ditadura. E nel 2000 proprio il presidente della Conferenza Episcopale Argentina, Monsignor Carlich, ha chiesto perdono perché c'è stato indulgenza verso il totalitarismo. Será que esse vínculo da igreja com o poder político e econômico influenciou o afastamento dos fiéis? A Igreja Católica perdeu fiéis porque, em algum momento, em alguns países, se perdeu o contato com as pessoas. É porque a igreja se juntou a poderes políticos, porque a igreja só se importou com seus interesses e não com as necessidades das pessoas que estão sofrendo. A igreja acabou excluindo pessoas, homens e mulheres que pensam de forma diferente. Um dos problemas que o catolicismo enfrentou nas últimas décadas é a diminuição do número de fiéis. Então, para muitas pessoas da igreja, isso é algo muito doloroso. O mecanismo que eles utilizam para dominar os fiéis quase sempre é a ignorância. A ignorância tira o poder. O saber dá poder. Se os fiéis soubessem muitas coisas sobre a história da sua própria religião, se eles conhecessem a história da teologia, a história das igrejas, se eles soubessem o estrago que a violência e a culpa causam neles, então muitos deles deixariam de seguir as suas igrejas. Eu acho que a negação é um mecanismo que eles usam quando essas coisas vêm à tona. Será que a igreja escutou as críticas dos seus opositores? Qual é a nova perspectiva que a igreja inventou? Quais foram os gestos da Santa Sé depois do Holocausto?
Qual foi o posicionamento da Igreja diante dos acontecimentos que colocaram em xeque a estabilidade da instituição? Será que a mensagem de Francisco foi o começo de uma tentativa de que muitos acontecimentos violentos não se repetissem? Será que ele vai conseguir evitar que a história se repita? A Igreja Católica foi acusada de manter relações obscuras com o fascismo, com o nazismo e com as ditaduras militares do mundo todo. Mas, da mesma forma, foi defendida e reconhecida pelos atos de homens e mulheres de fé que deram sua vida pelo próximo e que criaram mudanças na instituição. Depois do extermínio sistemático de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, alguns sacerdotes católicos da Igreja Católica Holandesa tentaram mudar o catecismo, porque no catecismo se falava que os judeus tinham matado Jesus. Sobre a morte de Jesus e sobre os autores da sua morte, a Igreja foi muito clara e já esclareceu esse assunto com o passar dos anos. Não pode-se jogar a culpa a toda uma comunidade ou uma coletividade. Foram pessoas históricas num contexto histórico. João 23, no seu pontificado, que durou poucos anos, convocou um concílio que aconteceu entre os anos de 1962 e 65. Ele morreu antes do concílio terminar, não viu o final dele. Mas o objetivo do concílio foi o ajornamento da Igreja. O que é isto? Significa ter uma nova perspectiva, uma nova leitura do papel da Igreja. Claro que muitas igrejas católicas se opuseram às mudanças porque não aceitavam que os judeus não tivessem assassinado Jesus. Bom, também existe uma relação importante diante da questão judia, onde se tira dos judeus esse peso histórico que tiveram que carregar. O peso dos assassinos de Cristo, esse peso que trouxe perseguições, trouxe o Holocausto. Já não se culpava a comunidade judia e eu repito, o Papa João Paulo II foi o primeiro a entrar na sinagoga de Roma. Essa comunidade que ele chamou de irmãos mais velhos na fé. Mas não se esquece o contexto histórico de uma morte que foi histórica e que teve responsáveis históricos. Será que a Igreja reconheceu seus erros históricos? Será que pediu perdão? Eu acredito que a Igreja Católica Apostólica Romana deve questionar muito todo o comportamento no decorrer da história da Igreja Católica. Quem começou a fazer isso foi o importantíssimo Papa João Paulo II. Eu entendo que o diálogo entre o mundo cristão e o mundo judeu começou com João Paulo II. Esse diálogo sobre entender que todos os seres humanos são isso, são seres humanos. O Vaticano tem histórias muito obscuras, com honrosas exceções. Essas exceções são o João 23, o Paulo VI, o interessantíssimo João Paulo I e também o João Paulo II. Mas principalmente Francisco. Estamos falando de 4 pessoas ou 5 pessoas num período de milhares de anos. A crueldade não terminou em Auschwitz, em Birkenau, porque atualmente ainda tem pessoas sendo torturadas. Muitos prisioneiros são torturados. Isso é terrível. Eles vivem, me desculpe, mas como animais. Francesco stimola i credenti e soprattutto le strutture della Chiesa a capire il valore delle differenze, sia il valore anche del pluralismo del pensiero. Francesco sottolinea spesso che mai nella Chiesa bisogna usare il nome di Dio per motivi politici e condanna sistematicamente il fondamentalismo di qualsiasi religione che usa il nome di Dio per atti di violenza o di terrorismo.
Eu acredito que nos últimos papados existiu uma atitude muito parecida, porque eles rejeitaram as ditaduras, rejeitaram o fascismo. Podemos ver em João Paulo II, em Bento XVI e no Papa Francisco um desejo de rejeitar todas essas coisas. Será que essas mudanças são possíveis? Quais obstáculos Francisco deverá enfrentar para evitar que aconteçam atos di violenza? Però oggi anche la situazione della Chiesa è frammentata in tutto il mondo e quindi dipende dalle singole nazioni dove semmai la Chiesa è compromessa con interessi politici o economici. E tomara que no Ocidente não resolvam criar guerras que não devam existir nunca mais, porque estaríamos vivendo um momento de enorme destruição humana, que consequentemente só vai nos levar, infelizmente, a tomar consciência por meio da dor. Hoje foi um dia muito especial. Todos nós aqui somos pecadores. Temos o peso de nossos pecados. Qual será o lugar que a Igreja ocupará no futuro? Será que vai se vincular com os poderes políticos e econômicos mundiais? Como será que a Igreja vai intervir nos acontecimentos históricos que estão se aproximando? Qual será seu posicionamento diante das decisões dos líderes do mundo? Como poderá evitar criar vínculos que podem se transformar em relações perigosas?